Começou. Vou botar o vídeo. Cheiro de maresia que sol envelhece a pele da pele da pele e respirar que a saudade vai passar. Sal que enferruja a pele da pele na lágrima e areia escamar tudo aquilo que restou e no fundo forjar uma pérola no canto me fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos e no sopro do vento me olhar. Cheiro de maresia que corrói, sol que envelhece a pele da pétala e respirar que a saudade vai passar. Sal que enferruja a pele da pele na lágrima e a areia escamar tudo aquilo que restou e no fundo forjar uma pérola no peito e fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos e no sopro do vento me olhar. E a areia escamar tudo aquilo que restou e no fundo forjar uma pérola no peito e fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos e no sopro do vento me olhar. Show? Muito bom, hein? Massa. Boa noite aí. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sabones. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí. Boa noite, gente. Bom, acho que já tem gente conosco aí que quiser manifestar, falar que está ouvindo, que está vendo, para a gente poder trocar uma ideia aqui nesse Arte da Conversa especial, toda sexta-feira, trazendo um artista, alguém aqui de São João que está despontando, que está né, fazendo sucesso, que está trabalhando, que está mexendo com arte, com música, e a gente já vem aí há quase um mês já de programas e de lives aqui pelo Departamento de Cultura, fazendo nesse momento aí de tristeza, de pandemia, né, de tanto sofrimento, a gente tem tentado elevar um pouco, teletransportar um pouco de tudo de que estamos vivendo aí, né,
das capas dos jornais, tentando subir um pouco para cima, para o mundo da arte, aonde Deus habita aí também, buscar na beleza, buscar em Deus um certo socorro, um certo alívio para nossas almas. E isso a gente faz com arte bonita, faz com o que a gente tem experimentado esse tempo aí. Então, eu queria dar boas-vindas ao Rafa aí. Nós tivemos algumas pessoas para trás aí, outros artistas aqui conosco, e é um prazer para a gente estar te recebendo aí, agradecer o fato de você ter aceitado esse convite, tirar um tempo aí para estar com a gente, falando um pouco da sua história, da sua arte, o que você está fazendo agora, o que você fez, onde você está chegando e aonde você vai chegar também, se Deus quiser. Boa noite aí, Rafa. Boa noite, Caquinho, Sabonis e a todo mundo que está ouvindo a gente. Para mim é um prazer enorme estar batendo esse papo. Primeiramente porque são raros esses momentos de encontro nesses nossos dias, né? De quarentena e de resguardo que a gente está tendo que viver. E sim, a arte tem cuidado um pouco, pelo menos de mim e de muitas pessoas, esse papel que a arte tem de transcender e cuidar dos nossos corações, acho que está sendo essencial nesses momentos. E falar sobre arte, falar sobre isso tudo aquece meu coração e é um prazer estar aqui dividindo um pouco da minha vivência com vocês. Fala, Sabonis, dá uma boa noite para a galera e para nós. Boa noite, Ricardo, boa noite, Rafa, boa noite a todos que estão agora acompanhando essa live. É isso, né, Rafa? Nós estamos num momento que nós estamos reinventando, né? É um momento de criar novas alternativas para a gente poder fazer alguma coisa. O artista, ele é um eterno descobridor de novas maneiras de fazer qualquer coisa. Sim. E não vai ser esse momento que a arte vai parar, de forma alguma. É muito bom poder ter a oportunidade de fazermos a live. A tecnologia hoje está em boa hora, né? Porque se não fosse por ela, nós não teríamos a capacidade de ter esses encontros, que são tão importantes, e encontros, como diz o Ricardo, de valorizar, né? A nossa arte, o nosso povo são joanense, e de tantos talentos que nós temos espalhados, não só na questão artística, mas esportivas, empresariais, nós temos muitos destaques. E você, o Rafa Castro, né, é um dos nossos orgulhos aqui em São João, um menino aí que veio, filho do Nunes, da dona Sônia, que fez Empretec comigo, um cara que sempre gostou de música, e que hoje está em São Paulo, ficou longe da gente. A vida leva a gente para os caminhos. E eu queria, desde já, parabenizar você por todos os seus trabalhos, eu venho acompanhando, sou super fã do seu trabalho, tenho CDs, inclusive você deixou, né, de presente, fico muito agradecido. E agora eu estou vendo que você está trabalhando um novo trabalho, um trabalho diferenciado, como eu disse aqui antes, né? É um trabalho... Você está numa fase branca, uma fase leve, gostosa. E uma coisa que destaca é o seguinte, eu acompanhei 2 trabalhos seus, nós fizemos até matéria sobre isso, que você era instrumental, totalmente instrumental. E agora vem um novo trabalho no qual você está se teletransportando para cantar também no seu trabalho, né? Então, eu queria que você dissesse um pouco disso, dessa transformação do Rafael, veio instrumental, e agora está se arriscando, está compondo, está cantando, está fazendo tudo. Até videoclipe o homem está fazendo, viu, Ricardo? O homem está perigoso. Sim, tá bom. Quem quiser ir perguntando aí, igual o Ricardo falou, é um prazer falar e responder todo mundo. Tem muita gente querida em São João. É impossível responder isso sem contar um pouco da minha história, assim, da minha trajetória. Eu acho que a gente tem tempo para isso e vale a pena. Eu ia sugerir, sugerir para a gente dar um para trás mesmo. Sim, Porque, assim, essa é a oportunidade que a gente está tendo. A gente fazia alguns eventos desse jeito lá no museu,
que é exatamente, primeiro, para também deixar um registro histórico, inclusive, assim, de pesquisa aqui, de São João, um momento assim, poxa, eu lembro que o Rafael contou a história dele lá, naquela conversa lá, eu vou lá ouvir para saber como é que ele começou, como é que foi e tal. Eu acho que vale a pena a gente dar um para trás, até porque tem muita gente que conhece a sua história e outros que não conhece agora, não conhece o para trás, ou conhece para trás e não está sabendo o que está acontecendo hoje. Eu acho que valeria muito a pena se você pudesse, tipo assim, quem é o Rafael, como é que veio o desejo pela música, como é que se despertou aquele momento que você decidiu. Então, a gente fazer uma trajetória um pouco da sua carreira, aí nós vamos chegar desse instrumental e depois a gente teletransporta também para o que veio de composições, cantos e tudo que você está vivendo. Galera tá chegando aqui, tá dando boa noite, meninas, são várias pessoas aqui. Ótimo, muito bom. Então, assim, Rafa, para começar aqui, o filho do Nunes, da Dona Sônia, mas para quem está assistindo a gente que não conhece que Nunes, que Dona Sônia, que família, né, que é daqui de São Paulo, que família você é e tal. Tá bom. Só falando um pouquinho para os Sabones, assim, a minha arte, aquilo que eu acredito como expressão artística e o poder que a música tem na minha vida sempre teve muito ligado ao que eu sou, a minha essência, as minhas raízes, e São João está completamente inserido nisso. E o fato de cantar tem a ver com isso. Então, vamos voltar para o início da minha história, para São João, para Avenida. Eu sou filho da Sônia e do Nunes do Banco do Brasil, muita gente conhece, da Sônia da Tecol, e nasci em São João, no Pomuceno, e a minha primeira experiência musical foi com o tio Cleverson, que eu não sei se está aí, eu queria muito que ele estivesse aí, ia ser muito legal, assim, porque é uma figura muito importante para mim, e tenho certeza que para a formação humana e musical de muita gente em São João, assim. E isso é uma... Eu sempre dou entrevista e falo dele, mas ninguém sabe quem é. Então, hoje, talvez eu esteja falando com as pessoas que conhecem ele e sabem da importância que ele tem na vida de São João. Assim. E isso, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu estudava no Augusto Glória, e aí ele era professor de música lá no Augusto Glória, e ia acontecer no Centro Cultural uma apresentação do Augusto Glória, Show dos alunos. Show dos alunos, exatamente. Todo mundo que passou aqui, que tem conversado com a gente, começou lá no Show dos alunos do Augusto Glória. Mas isso é a comprovação de que a base, o fundamento é essencial na construção do ser humano, né? Então, assim, e o quão isso deve ser respeitado e valorizado, e às vezes a gente esquece disso, né? E quando a gente olha os frutos colhidos desse trabalho, a gente precisa se atentar mesmo para isso. E aí, quando eu tinha 10, 11 anos, eu tinha a voz muito mais aguda do que eu tenho hoje, e o tio Cleverson achou interessante essa tessitura da minha voz, e ele estava montando a apresentação dos alunos e me escalou para ser o solista do coral da escola. Então, assim, a minha primeira experiência musical foi à frente de um coral dos alunos do Augusto Glória, com 10, 11 anos, no palco do Centro Cultural, assim. E isso despertou, isso foi a fagulha para despertar todo o encantamento e tudo que viria a partir dessa experiência. Assim. Na minha casa, o meu pai, que eu falei aí, que deve estar presente, a minha mãe, a música sempre sempre embalou e sempre teve muito presente no dia a dia, assim. Eu saí nas escolas, eu sou exaca, e saí na bateria da escola de samba a minha infância inteira. Então, assim, a música sempre foi uma coisa muito presente e viva
e cotidiana e inspiradora. Meu pai é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço, assim. Então, assim, essa sensibilidade foi importantíssima para o meu olhar para o mundo, assim. Só voltando um pouquinho, acho que a primeira experiência que eu tive quase mística, religiosa com a música, eu lembro, eu tinha 7 anos de idade e lembro do meu pai colocando um CD do Caetano Veloso e a gente escutando o Índio tipo umas 10 vezes seguidas e meu pai me mostrando o valor de cada palavra, de cada sentimento, da profundidade, e assim, eu com 7 anos tentando imaginar o que aquele índio queria nos dizer e quem eram aquelas figuras, né? Tipo, enfim, contando um pouco da minha sensibilidade desde muito novo, assim. Mas a minha primeira experiência foi no palco do Centro Cultural, aos 10, 11 anos de idade, e a partir daí o tio Cleverson me ofereceu, falou assim, ó, esse menino olhou de um jeito diferente, esse menino tem talento, você precisa estudar violão para se acompanhar, para cantar e para, enfim, para cantar mais, para desenvolver isso. E a partir de então, comecei a estudar com o tio Cleverson, com 10, 11 anos de idade, violão, e aí depois disso, as coisas foram acontecendo naturalmente. Assim. Tem muita história para frente, mas a fagulha está aí. Assim, tá São João completamente imerso na minha formação. E São João, Rafa, São João Nepomuceno é uma cidade que tem uma veia para música incrível, né? O que nós temos de músicos, de pessoas que têm essa paixão por música em São João é impressionante. Aqui nessa live mesmo, tirando eu aqui, que eu sou artista, para música eu sou cara de pau. Né? Para música, assim, amo música, de paixão, adoro, mas eu não sou músico, não ouso dizer isso nunca. Mas, por exemplo, eu estou com 2 figuras aqui, né, que vocês dois são inspirações e exemplos para muitos são-joanenses, pessoas que são músicos aqui da cidade, principalmente a garotada que está começando, quem gosta, por exemplo, do piano, do teclado, que é aí a marca de vocês dois. Eu sei que vocês também tocam outros instrumentos, mas a música ela tem essa vertente muito forte, né? A música na infância ela é muito importante, como você disse. Você até me surpreendeu, porque você disse que saiu em bateria de escola de samba. Né? Super. Olha que legal, né? Não é porque você é um músico que toca uma música sofisticada, mas você também tem lá no sangue um DNA do samba, que é, afinal de contas, o ritmo, né? a música mãe do Brasil, e que traz ali uma riqueza incrível. E uma coisa que eu achei legal você dizendo, da questão do seu pai, né? Da sensibilidade, isso também eu gosto muito disso. Quando você, por exemplo, eu bato um papo igual vocês são músicos. Às vezes vocês notam alguma coisa na música que a gente não nota. E quando vocês fazem essas observações, faz a gente pensar. Né? E, por exemplo, uma live como essa é muito bom, que faz muita gente pensar na música, na parte artística que você está. E aí, qual é a sua idade, Rafa? Só para a gente... Eu já fui mais jovem. Eu tô com 31. Eu já passei daquela fase do talento, daquele menino. Não, você já é. Né? Mas eu tô com 31. E você tá fora de São João há quanto tempo? Eu tô fora de São João... Então, desses 10, 11 anos de idade, comecei a fazer aula com o Cleverson. E logo, alguns anos depois, eu fui para Juiz de Fora. E fiquei em Juiz de Fora da minha formação, primeiro, segundo, terceiro ano, na faculdade, mais 5 anos. Acho que eu estou fora de São João tem 15 anos. 15 anos. E aí, Rafa, só para quem vai ouvir depois, vai pesquisar, para dar uma linha de cronologia aí, e ter um pouquinho mais da sua história aí nessa história que a gente está contando aqui.
Aí Ótimo. você, depois dessa experiência aí com o Cleves, você começou possivelmente a fazer aula de violão. Seu primeiro instrumento foi violão. Eu lembro de você com a guitarra na mão também. Sim. Ainda na igreja, depois foi para Juiz de Fora, ainda com guitarra, e ali começou a... Exatamente. Pode deixar você contar, se não você que vai contar. Tá bom. E aí? E foi isso, assim, com essa idade, comecei a fazer aula de violão com o Cleverson, dos 12 aos 14 anos, e sempre cantando. E a música popular sempre teve um papel fundamental, assim, na minha vida, assim, sempre fui um cara muito ligado à palavra também, e, enfim, isso sempre foi muito latente na minha vida. E aí, tocando violão e cantando, fui para Juiz de Fora, com 14 anos, para estudar, fazer primeiro, segundo, terceiro ano e depois faculdade. E aí, com 14, 15 anos, aquela fase rock, assim, eu resolvi tocar guitarra e aprender guitarra. E comecei e nisso eu comecei a frequentar a igreja e comecei a tocar guitarra na igreja e tal, com 15 anos, até os 19, talvez, 18. Acho que foi isso, até dos 15 aos 18. Aí eu aprendi na guitarra teoria musical, mas eu sempre tive muita dificuldade, e tenho até hoje, mesmo depois de ter estudado bastante coisa, de visualizar as formações, de visualizar aquilo que todo o meu entendimento, o meu raciocínio musical, dentro do violão e da guitarra, assim, eu não sei, eu acho que é um instrumento muito desorganizado e eu, como sou virginiano, e como sou, sei lá, tem uma dificuldade de entender a estrutura do instrumento, e isso eu tenho até hoje. E aí, com 18, 19 anos, o Caquim, que está aí, não sei, eu não sei como foi o gatilho, assim, mas eu acompanhava muito a estrada dele, assim, e eu acho que ele falou, tipo, por que você não tenta o piano, alguma coisa assim? Oi? Eu não sei como. Vai falar que eu vou falar mentira aqui. Não, eu quero falar assim, porque a gente estava muito junto e quando eu vi, você estava com piano tocando. Assim, então foi. Mas assim, por influência do Caquinho. Mas depois que você começou, assim, que eu não sei quando, como é que virou? Sim. Teve uma virada, aí sim, a gente ficou muito próximo, você começando a tocar piano e tal, se acompanhando nesse momento todo, mas o piano mesmo, eu não te falar. Então, é verdade, eu não sei de falar. Nem você vai lembrar, não. Nem eu vou lembrar, sabe por quê? Porque é engraçado. A primeira vez era guitarra. A primeira vez que eu sentei no piano, a minha cabeça explodiu, assim, de uma maneira que tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha acumulado de informação musical, fez sentido de um jeito que eu não sei explicar. Então, assim, eu não sei se foi o Caquinho, não sei, tipo, mas eu sentei no piano a primeira vez e tudo que eu tinha vislumbrado até então fez sentido ali. E em pouco tempo eu estava tocando muito mais do que eu tocava guitarra e tocava. Isso. Depois de 6 meses, 5 meses, você já estava tocando piano já. Já estava tocando. Foi um encontro muito rápido, que não deu para perceber, a gente acompanhar e nem ver, porque você já estava na mão e fazendo as coisas tudo já. É muito, muito louco isso, assim, desse encontro de alma mesmo com o instrumento e como o instrumento possibilitou tantas coisas assim na minha vida. E pouquíssimo tempo eu passei na Bituca, que é a Universidade de Música Popular, assim. A Érica tá falando aqui que você comprou um teclado do Ricardo, que ele comprou da doutora Olga. Foi um negócio assim. Nossa, um teclado 5 oitavas, pequenininho. Eu não ia lembrar nunca desse eu também não. Foi isso sim, mas eu não lembro. Eu lembro que eu vendi, mas rapidinho você já estava tocando. A Érica acompanhou esse início também, vocês todos, assim, e foi uma loucura, assim, de como o piano foi transformador, assim, na minha vida. E aí, em pouco tempo,
passei isso sem estudar, sem nada, assim, né? Formalmente o piano, por isso que eu tenho tanta dificuldade. Às vezes alguém me pede para ensinar alguma coisa, eu tenho muita dificuldade do início, porque eu não sei como é que foi meu início, assim. Eu já estava pronta ali o início da minha trajetória com o teclado, com o piano, assim. E aí eu passei na Universidade de Música Popular, Bituca, e comecei a aprofundar meus estudos de música, aí de fato, formalmente. E aí, acompanhando o Caquinho também, tipo, nos shows enfim, essa influência dele de escutar, de vivenciar a música de perto, assim. Então, esse foi o segundo passo da minha trajetória. O primeiro, acho que foi o violão e a guitarra, e o segundo foi esse encontro com o piano, que foi decisivo, assim, na minha vida. E aí eu acho que começa a entrar um pouco naquela história que você me perguntou, da voz e do canto, e de como é que isso... O piano foi tão poderoso na minha vida que eu dediquei, ele me sugou completamente, assim, toda a energia que eu tinha, e ele foi um companheiro, e eu vi nele uma possibilidade de fazer arte, de me tornar um artista, de me expressar muito intensamente, assim. Então, a música instrumental foi surgindo fruto desse encontro, assim, com o piano. Então, acho que estamos caminhando bem na minha história. Que é bacana, né? É bonito você ver a caminhada. Você teve algum momento, Rafa, eu estou puxando aqui na minha memória, você participou de alguma banda em Juiz de Fora, alguma coisa nesse sentido? Porque eu recordo uma vez, eu estava na UFJF, lá no antigo CH, que é do outro lado lá da reitoria, né? E eu fazia comunicação na época e eu estava apresentando, eu fui um dos oradores de um evento do CH, várias coisas. E eu recordo de você chegando cabeludo, e foi legal, porque tinha muito tempo que eu não te via pessoalmente. E eu tinha que lembrar isso do garoto, tal, de repente chegou você cabeludo, uma galera assim. Aí você, beleza, mano. Eu falei, cara, esse menino virou homem, tá barbudo, tá cabeludo. E você tava numa função musical lá. Só que eu não fiquei, porque eu tive que ir pro ICB depois, né, que aí subia. Mas aí eu vi você chegando, ali era uma banda, o que era naquele momento ali em Juiz de Fora? Então, em Juiz de Fora, a primeira banda, depois que eu entrei na faculdade e comecei a tocar piano e tudo mais, a primeira banda que eu tive chamava Vento Bravo, e era com Conrado Pavel, com David Risse e com a Lívia cantando. Era um trio e a Lívia cantando. Oi? Tinha um negócio de sopro, não tinha? Não, então, vai chegar lá. A primeira formação, a primeira banda, assim, isso era, sei lá, 19 anos, 20 anos. E aí, com o passar do tempo, eu fui conhecendo... Você tocava o quê, Rafa? Esse Vento Bravo aí que eu não vi. Eu tocava teclado. Mas que tipo de música? O que vocês tocavam? Autoral? Não, era música popular brasileira, assim. Tinha muita coisa da Maria Rita, era na época que a Maria Rita tinha lançado aquele CD, o primeiro CD dela de trio, assim, super bonito. Tinha coisa da Marisa Monte, que a Lívia gostava muito de Marisa Monte. Aí tinha umas coisas do Edu Lobo, do Tom, assim. Los Hermanos, acho que a gente tocava na época. Era uma coisa super jovem, assim, mas já com sei lá, com um contato profundo com a música brasileira, assim. Essa foi a minha primeira banda. E aí depois, com o passar do tempo, eu fui me inserindo mais dentro da cena de Juiz de Fora, assim. E aí entrei para o Darandi, participei lá do Darandinos, que era uma banda super legal, assim, uma formação grande, aí já adentrando mais no espaço
de composição, de uma coisa autoral, assim, com o Lucas, com a Ana Cláudia. E aí, né, nessa época que eu estava tocando com Darandinos, eu comecei a tocar com todo mundo, assim, tocar basicamente com a cena inteira de Juiz de Fora. Comecei a tocar com Lúdica, que é uma banda maravilhosa. E aí vocês vieram no Nepopó de sim. 2014, Lúdica Música, você estava com a Sim, turma. eu tava. Foi uma delícia aquele show, né? Aquele dia foi ótimo. Foi muito, na tenda lá em cima. Foi muito gostoso. Bom. E aí esse contato com Lúdica e com as bandas, com Silva Soul, eu toquei com muita gente, assim, e aí tocando música instrumental, a gente formou um grupo com o Caetano, Brasil, com o Gladys, com o Adalberto, e aí a gente virou a banda base de várias atividades em Juiz de Fora, assim, e foi muito, foi uma época que eu comecei a trabalhar bastante com música, assim, e aí a música foi se tornando uma coisa mais profissional e sugando energia e dedicação, assim, sabe? Aí começa, acho que aí começa a sua discografia, né? Porque aí vem o disco lá com o Lucas, acho que foi o primeiro, o duo. Sim. Tem músicas autorais, ou não, o Darandinos ali, né? O Darandinos, o duo é primeiro que o Darandinos. O Sabonis, voltou. O duo é primeiro que o Darandinos. Eu comecei a tocar com o Lucas Soares, de piano e violão, e aí a gente começou a fazer um circuito de Juiz de Fora, Tiradentes, e aí começou essa história de querer compor, e aí logo depois eu entrei pro Darandinos, e a gente gravou mais ou menos perto, assim, esse disco. Esses dois discos. Os dois discos, e um DVD com o Darandinos, que é super bonito, E foi mais ou menos nessa época. Agora eu confundi, porque o que vai dar o boom mesmo, assim, de um disco que vai ter uma projeção, aí já é sua história com o Túlio, né? Que aí vem o Teias, né? Que aí Sim, que eu acho que seria o primeiro disco de carreira focado na sua carreira mesmo, se lançando lá para fora, né? Vamos dizer assim. Você ganhou o prêmio, né? Aí você podia falar um pouco, você ainda está ali no piano, com a música instrumental, acompanhando todo mundo, mas está ali um pouco ainda nesse... gostando de jazz pra caramba, tocando instrumental, estudando piano e tal. E aí pintou o prêmio, né? O prêmio foi super importante, assim. Eu já estava na Bituca estudando, e aí eu ganhei o prêmio BDMG de música instrumental, que é um prêmio muito legal, assim, de fomento a jovens compositores, jovens artistas. E isso me deu uma projeção, sei lá, estadual, assim, sair do bairro. E aí comecei... grande, né? Não sei. Grande, deixa de ser moleque. O prêmio que gerou a oportunidade de conhecer o Túlio, foi nisso? Pelo que foi nisso. O prêmio dá uma... esse prêmio... né? Conhecer, exatamente. tocar. O prêmio BDMG de jovem instrumentista, você ganha a oportunidade de escolher alguém para tutoriar a sua carreira, assim, ficar um ano estudando e uma relação de mestre, assim, sabe, de acompanhar é muito legal, assim, muito legal mesmo. Tudo a formação, né? Tudo é isso que a gente precisa voltar sempre, né? E aí eu tive a oportunidade de acompanhar, ficar perto, um ano do Túlio Mourão, que para quem não sabe, é uma figura icônica, assim, da música brasileira, tanto da música instrumental mineira, assim, que ele tem o disco em 70 lá, o Jazz Mineiro, quanto um cara que acompanhou acompanhou Bituca durante muitos anos, né, foi diretor musical do Milton, enfim, participou do embrião da MPB, assim, e viu nascer todos esses artistas. Ele tocou no primeiro disco da Bethânia, do Fagner, do Lulu Santos,
do Raul Seixas, é um cara, assim, super importante dentro da nossa música. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar, ele me acompanhar, assim, tanto em aulas, quanto, tipo, nos shows que ele ia fazer, fazer uma imersão com ele, assim. E no final, só que ele, engraçado, ele nunca tinha dado aula. E isso foi um dado interessante, assim, porque como ele não tinha dado aula, ele não tinha uma metodologia de estudo. Então ele me falava assim, Rafa, você pode vir para Belo Horizonte tal data? Eu falei, posso. Aí eu ia para lá, a gente passava o dia juntos. Eu chegava, ele estava me esperando por um café da manhã com a família, assim. A gente tomava café juntos, e depois tinha dois pianos lá na casa dele, a gente sentava, ele falou, vamos tocar junto. A gente tocava junto. Eu me lembro muito bem da primeira aula que eu tive, antes de tocar, a gente sentou numa sala de música dele e falou assim, ó, antes da gente tocar, eu queria que a gente fizesse uma experiência aqui. Ele botou o Keith Jarrett tocando Somewhere Over the Rainbow, tipo, de piano solo, assim, e assim, nós dois sentados, ouvindo som alto, assim, e eu tive uma experiência mística, assim, porque era de uma profundidade, de uma intensidade, assim, e aí era isso, assim, era uma formação humana, além de uma formação artística. E aí depois a gente tocava juntos, ele me pedia para eu preparar peças de piano solo, e aí ele ia dando, mas nada formal. Então, assim, eu passei um ano indo na casa dele tomar café, almoçar, cochilar depois do almoço. E isso foi importantíssimo, assim, na minha formação mesmo, assim. E depois desse um ano, a gente foi convidado para fazer aqui em São Paulo um show do Piano na Praça, que o Caquinho até participou também em uma das edições. E aí uma das edições que era super legal, era um projeto sempre de um jovem instrumentista com algum pianista mais velho, tocando numa praça linda aqui, para o público aberto, assim. E aí depois desse show, eu fiz o meu show, ele fez o show dele, e a galera começou a pedir para eu entrar no palco, assim, pedir um bis de nós dois. E a gente fez um piano a 4 mãos. E depois disso ele falou assim, é impossível a gente não registrar esse nosso encontro, não só pela nossa afinidade musical, mas pela nossa afinidade de parceria, de amizade, né? Aí tem o... É isso aí? Esse é o CD, né? Esse é o CD. Tem o DVD no YouTube que passa um pedacinho aí que dá pra... DVD Teias. Vou ver se eu pego aqui. O Teias, então, foi um DVD... Um CD e DVD. DVD e CD junto, né? Desse CD trabalho. e DVD junto, exatamente. Foi o Teias. E aí esse trabalho, fazer os shows de lançamento, e aí isso foi importantíssimo, assim, para dar um pontapé na minha decisão, assim, na minha trajetória enquanto artista, para além do músico que acompanhava e que era super requisitado na época para ser enfim, tocar nas bandas de Juiz de Fora. Comecei a vislumbrar uma carreira que eu poderia construir, assim, a partir desse DVD. Quando o músico, no caso, o seu aí, nesse primeiro trabalho autoral, né, que foi instrumental, esse trabalho, que é o primeiro, ele passa a ser, naquele momento, como se fosse um CPF seu, um cartão de visita seu, né? Uhum. Ele passa a ser assim, o Rafa Castro é esse que está aqui, nesse trabalho. Claro que não é, você não está só ali naquele trabalho, mas quando você está chegando, ele tem esse significado, esse primeiro trabalho, né, Rafa? Sim, sim. Não, completamente. E eu me vi ali um jovem tocando do lado de uma figura icônica, então para mim foi super importante, assim.
E é isso, assim, as pessoas começaram a me ver como um instrumentista, como um pianista, como um artista da música instrumental brasileira, assim. E, enfim, foi meu primeiro trabalho nesse... Isso é isso. É, isso aí. É lindo o cenário, tudo é bonito. É lindo, é. 2 pianão. É. Uma opção de coisa aqui. Deixa eu ver como é que tira a tela inteira. Coloca a tela inteira. A internet tá devagar.
Bater palma, né? Maravilha. Isso aqui eu acho que a gente... Aqui é o divisor de água, talvez, nesse momento, né? Porque tá o prêmio, tá quase a conclusão quase que da Bituca, o encontro com o Túlio, uma virada para um trabalho muito profissional, muito de maturidade também, mesmo novo, mas uma coisa madura que você vê hoje, é atual, né? Acho que é a virada, né? Uma produção lindíssima, né? Os dois E pianos de cauda ali, juntos, as teias. Foi bonito assistir, tinha tempos que eu não assistia. E falando da trajetória, né? É bom a gente olhar para trás e ver os tijolinhos que a gente foi construindo, assim. Interessante, fiquei feliz de ver. E sim, é o primeiro trabalho. E tem uma outra coisa aí que é legal falar, que é um primeiro trabalho mostrava alguma maturidade, e esse foi um trabalho que eu produzi também, assim, tipo, montei equipe, já mostrava naquela época uma capacidade de agregar e de ter um olhar para além da música também, sabe? Um olhar artístico, de entendimento de construção de como fazer as coisas também, sabe? Isso foi uma experiência muito impressionante. Eu jovem, tendo que coordenar a equipe e conseguir ordenar isso de uma forma profissional, assim, isso foi muito importante para mim. Ali, porque você tem um trabalho, né, musical fantástico, não preciso nem comentar, acabamos de assistir. Você tem cenário, iluminação, posicionamento de câmeras, cortes de câmeras, né? Então, tem uma cena ali que ficou linda, ela fica de cima, né? Em cima, como se ela estivesse num teto olhando para baixo, com uns pianos ali, simétricos, né? É uma imagem muito bonita. A ideia da capa muito bonita essa imagem. Sim, a capa. E o Rafael, aí a partir desse momento é o seu primeiro trabalho autoral, né? Seu primeiro disco, como diz o Ricardo, vem prêmio, vem aí essa oportunidade de trabalhar com grandes nomes da música, e aí o mundo artístico ele tem disso, né? Vem os feedbacks. Como é que você trabalhou com isso? Sim, vieram muitas sugestões, vieram muitas coisas na cabeça, que os profissionais falavam com você, como é que você se comportou a partir desse momento? Eu sou ruim de memória, assim, mas eu vou tentar falar das minhas percepções. Eu tenho uma memória muito mais afetiva do que, de fato, da realidade das coisas. Mas, a partir desse disco, assim,
eu senti uma cobrança maior em cima do meu trabalho, assim, tanto de mim mesmo em querer aperfeiçoar, mais das pessoas que estavam em volta, assim, de uma cobrança de que eu precisava amadurecer as minhas ideias, amadurecer o meu fazer. E a música instrumental tem muito disso, assim, de você se tornar um exímio instrumentista e se tornar uma pessoa virtuosa. Então teve essa primeira cobrança, tanto minha quanto da rede, assim, de que eu precisava me tornar um instrumentista melhor. Mas também, por outro lado, teve o respaldo tanto da mídia quanto das pessoas, dos ouvintes, que tiveram experiências maravilhosas, assim, tendo contato com esse material, assim. Então, é uma dualidade, assim, eu me vi, de fato, num mercado que me cobrava inúmeras coisas, né, de uma formação mais profissional, de me tornar cada vez mais um instrumentista mais competente, mas ao mesmo tempo vinha esse outro lado de um respaldo, de um carimbo mesmo das pessoas e da mídia, me congratulando por aquele feito, assim. Então, foi isso que eu sinto dessa época, assim. Mas isso são sensações, eu não sei se isso de fato aconteceu. Isso foi quando, mais ou menos, esse trabalho? 2015, 2014? 2014. Esse trabalho que nós assistimos. Esse trabalho, 2014. E é a sua ida para São Paulo, praticamente, aí, ou não? Então, um pouquinho depois disso, minha vinda para São Paulo, eu preciso ser honesto, tem alguns motivos, além da música também. Logo depois disso, desse DVD, eu comecei a fazer shows com Túlio, e eu vi a minha carreira se tornando um pouco mais consolidada, assim. E eu vi, e foi crescendo uma vontade de compor mais. Nesse trabalho, acho que tem uma ou duas, acho duas composições minhas. E eu fui me antenando e foi me dando uma vontade de colocar para fora as minhas composições, tanto de compor como de colocar para fora, de registrar. E, ao mesmo tempo, alguns convites para fazer trilha sonora em Juiz de Fora, de filmes da Murilo Mendes, em Juiz de Fora. Eu comecei a fazer trilha para curtas. Então, isso fomentou maravilhosamente a minha cachola, minha vontade de criar, assim. Então, logo depois disso, eu fiz um CD de quarteto, assim, piano, baixo, bateria e clarinete com os meninos, que é o Casulo, com as minhas composições. Isso em 2015, assim. Botar a capa dele. A capa tem. É isso aí. Uhum. E aí começou essa história da composição mais forte dentro da minha vida, assim. E logo eu gravei esse disco e me mudei para São Paulo. Eu me mudei por dois motivos. O primeiro foi por uma tentativa de profissionalizar a minha carreira, porque eu via que os espaços que eu almejava, assim, e as coisas que eu queria fazer enquanto artista aqui em São Paulo eram mais favoráveis, assim. A gente tinha alguns shows aqui em São Paulo, o Sesc Instrumental, algumas coisas aqui em São Paulo que fomentavam essa vontade de vir para cá. E eu conheci a minha companheira, a Lorena Dini, que é uma artista incrível também, que eu admiro muito, e é a que cuida da minha imagem, ela que fez essa foto bonita minha aí. E ela já morava aqui em São Paulo, e aí eu fiquei com muita vontade de vir para cá e viver com ela aqui, porque eu tinha me apaixonado perdidamente. E foram por esses dois motivos. E aí foi uma loucura, assim, a vinda para São Paulo, porque minha cabeça explodiu, porque eu tive contatos
com a rede de músicos, de instrumentistas, de compositores, de artistas, de estúdio, e isso possibilitou fazer 1000 coisas, e tudo estava posto, assim, sabe? Você teve uma experiência também internacional, né, com seus trabalhos, né, Rafael? Sim, eu já fui 4 vezes 3 vezes para a Europa na verdade, já fui muitas vezes para muitos lugares, assim. Eu acho que eu já fui. A música já me levou em pelo menos 16 países, assim. E isso é muito, muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz da música possibilitar chegar a lugares e pessoas tão distantes, assim, e que se conectam de uma maneira maravilhosa, independente da língua, nacionalidade. E sim, já estive algumas vezes. Nós ainda estamos respondendo a pergunta primeira dos Sabonis, porque nós estamos no instrumental, se eu não me engano, ainda. Sim, sim. E aí, chegando, né? Estamos chegando na resposta do teletransportamento aí para as músicas autorais cantadas. Estamos teletransportando para essa resposta. Para as poesias e para que eu acho que vai chegar com um disco com Fronteira, se eu não me engano, não é isso? Assim? É agora. Sim, E aí é isso, estamos chegando. Eu vindo para São Paulo, eu estava compondo ainda muito para trilhas sonoras dos filmes de Juiz de Fora, inclusive um deles é da Lores, que é o Cacos de Vitral. E aqui em São Paulo, eu fui me dando conta de quão profunda eram as minhas raízes por Minas Gerais. Eu não sei se por estar fora, acho que tem muito disso, né? Quando você está fora, você se dá conta do quão pertencente você é a um lugar, porque você se vê sem a família, sem os amigos, sem as suas origens, e isso me provocou de uma maneira, me provocou a voltar profundamente àquilo que eu sempre fui, sabe? E aí eu comecei a compor o Fronteira, que logo quando eu vim para cá, para São Paulo, que fala muito das minhas raízes mineiras, fala também, esse disco, fala também, tem muitas releituras de trilha sonora, e eu fui percebendo que todas as minhas músicas eram compostas a partir da minha voz. E isso é uma coisa que eu não dava conta, assim. Era engraçado, porque eu sempre achei que eu compunha, mesmo as músicas instrumentais são todas cantáveis, assim, todas. Você pode pegar, você consegue cantar todas. Porque eu sempre compus cantando. E eu sempre achei que eu compunha para uma mulher cantar. Isso é uma coisa engraçada, de verdade, assim. E eu cheguei a mostrar, depois que eu comecei a compor mais, para algumas cantoras, e todas elas falavam, nossa, esse registro não dá, tem os agudos, mas tem uma região grave para mim, não consigo cantar. E eu fui entendendo que eu compunha para eu mesmo cantar, e que minha voz era aguda e eu precisava assumir isso de alguma forma, e aceitar, um processo de aceitação, de entendimento. E aí eu fui parar lá naquele menino de 11 anos, no Centro Cultural, que foi despertado no show dos alunos. Eu me vi inteiramente ali. E aí me veio uma vontade imensa de voltar a cantar, de me expressar de outras maneiras, de colocar a voz, e tinha muitas coisas que eu queria dizer das minhas relações, tanto com São Paulo, né, da fronteira mesmo, que é um lugar, é um não lugar, né, que eu me via num não lugar, tanto a fronteira da música instrumental com a canção, quanto tá aqui, tá em Minas, foi me dando uma vontade de expressar essas melodias, e ideias mesmo, muitas coisas estavam martelando na minha cabeça e que precisavam ser ditas com palavras, assim. Eu comecei a me sentir que eu precisava dar esse passo, assim, eu precisava
pôr as minhas ideias no papel, assim. É o que eu falei lá, no início da resposta eu te falei, que a música e a arte sempre teve intrinsecamente ligada à minha biografia, à minha maneira de ver o mundo. E no Fronteira, eu estava instigado e provocado a pôr para fora a minha origem, então não fazia sentido eu prender isso. Então eu comecei a cantar e retomar aquilo que era da minha essência mais profunda. E é interessante quando a gente sai, né? Eu já morei fora também, Ricardo, nós três aqui, e o quanto a gente carrega, né? A nossa raiz, assim. Sim. Tem até um sertanejo, uma música sertaneja que ela fala muito bem disso, né? Do que adianta viver na cidade se a felicidade... Então, não me acompanhar, né? Tem um trecho. Sim. Mas não é questão de ser feliz, é questão de adaptação. Sim. Imagina um mundo igual São Paulo. Eu morei em São Paulo também, na capital, por 2 anos. E no início a gente fica muito assustado. O mundo todo está aí. Sim. Mas para quem quer ser artista, ser atleta, é o lugar que você tem que estar, né? Porque aí as coisas estão acontecendo e você também trazer essa mistura é muito interessante, porque você traz todo um aconchego aqui do interior, de uma cidade pequena, né, de uma base de família, de uma coisa que você começou numa escola, num colégio, num evento de colégio. Então você foi passando por etapas e essas etapas elas vão trazendo na sua música. Você traz isso. Está no seu DNA, né? O seu DNA é um DNA de camaleão, né, cara? De transformação o tempo todo. Está se transformando. Hoje eu sou isso, eu sou aquilo. A cobrança que você tem, né? Fiz um disco, vou fazer outro, tem que ser melhor. Isso é magnífico, é você querer trabalhar sempre para coisa boa. Infelizmente, é uma forma de desabafo, eu digo aqui. Muitas coisas que nós vemos hoje na arte, não só na música, no geral, não são, né? Não são o que nós almejamos, são mercadorias, nós não podemos deixar isso acontecer. Espero que essa quarentena agora coloque o pessoal com a cuca para pensar um pouco. E eu acho que pós-quarentena, Rafael, nós teremos coisas boas aí. Tem muita gente em casa pensando, tem muita gente em casa criando, né, refletindo sobre o momento. Mas o Fronteiras seria um momento que você abre o seu coração, o que você está sentindo, seria um pouco da saudade daqui, mas da vida aí, seria um pouco disso, né? Queria estar nos dois lugares ao mesmo instante, mas eu não consigo. Seria um pouco disso? Sim, completamente. Fronteira fala muito da minha saudade, assim, do meu lugar, a música mesmo, a terra que é meu chão, onde eu finco o pé, fala explicitamente sobre essa minha vontade de gritar para o mundo que eu sou de São João, eu sou menino de São João Nepomuceno, eu carrego em mim aquele menino, assim, e isso é muito vivo. E não cantar seria uma injustiça comigo e com a minha história, assim. Eu sei que é desafiador e é isso que você falou, assim, a gente precisa se reinventar. Só que às vezes é difícil, a gente se cobra muito de às vezes não mudar, assim. E eu me via nesse instante cheio de questionamentos, de será que é a coisa certa? Mas eu segui meu coração, era aquilo que estava forte, latente no meu coração, era isso. E eu fiz a decisão mais certa que eu podia ter feito, assim, porque esse trabalho me gerou outro patamar, assim, tanto artístico, de profundidade artística, de rede que eu criei aqui em São Paulo. Enfim, é um trabalho que eu tenho o maior orgulho, assim, porque tem um time de instrumentistas incríveis, a Leia Freire, o Teco Cardoso, a Mônica Salmazo, pessoas que eu ouvia desde sempre e que eu tive a oportunidade de estar perto e de estar fazendo música, fazendo aquilo que eu sempre quis. Assim.
Massa, Rafa, fala um pouco desse processo de composição, assim, como é que, para quem não tenha, essa coisa meio, é até meio lugar comum, mas, Sim, mas se você, assim, no seu processo, você, a partir daí, ou agora, se você é louco por compor, por estar sempre, sei lá, tem gente que tem uma cadernetinha do lado e vai anotando, vai escrevendo, vai gravando, se você está sempre nesse processo, a partir daí, porque aí é uma loucura também que aí começa a letra, né? Começa a palavra, começa a sim, cabeça começa a girar pra caramba, até mais. sim, Se já girava só na melodia, na harmonia, na música instrumental e na coisa, começa agora a ideias e sim, sim, poxa, e possibilidades que as palavras têm também. Então, é dois sim, universos infinitos, né? E você está sim, nesse sim. processo a partir daí e sempre teve está imerso aí. Como é que está esse? Porque Então, acho que a gente respondeu a resposta dos Sabonis. A gente já sim, virou já respondeu aí. Aí a gente vai chegar também no teletransportar, que vai ser a mesma na mesma levada aí, né? Que agora você está praticamente vivendo, né? Do mesmo, acho que assim, você fez um trabalho de alto nível, que é o Fronteira, com músico, carreira, com gente muito boa, com gravação em nível de excelência, acho que te deu resultados para sua carreira, em tudo, de projeção, de tudo, e agora você vem com uhum, um trabalho também que tem, é lógico a diferença, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mas acho que a gente já está no mesmo momento, assim, né? Assim, chegando sim, num lugar, talvez vai transportar ainda, ou não sei se já foi depois de sim, falar disso, mas parece sim, para nós que se chegou num lugar, assim, né? sim, Hoje você está aí no meio da nova MPB, você é considerado já, aí você acha que a uhum, carreira atingiu uma coisa legal, você busca aí os grandes nomes, né, que estão surgindo, ou que já surgiram, da nova MPB, você está entre essas pessoas e uhum. nesse patamar. Como é que está esse momento de lá para cá, e aí como é que é esse processo todo Tá, aí? vamos aos poucos aí, então. Falei pra caramba, né, Prim- mas é viajando. Não, é porque foi ótimo, adorei, mas é porque você fez muitas perguntas e que eu preciso ir aos poucos. Primeira coisa da composição, a coisa de fazer trilha sonora para cinema despertou na minha cabeça e na minha vida uma maneira de ser um contador de histórias através da música. Isso eu aprendi, né? A gente aprende com os grandes, assim, mas se aprende na prática a contar uma história a partir da música mesmo, assim. Então, isso acendeu em mim, no meu olhar, no meu, no meu escutar, abrir um portal para eu tentar decifrar o mundo real através dos sons, assim. Então, assim, eu não sou uma pessoa que estudo compor. Eu sou muito mais um cara das ideias, que sou instigado ou por um filme, ou por uma conversa, ou por uma viagem. Tem uma historinha interessante que acho que revela um pouco disso. Teve uma vez que eu estava assistindo um show, até da Mônica Salmazo, com Teco Cardoso e com o Nelson Aires. E foi, assim, maravilhoso, um show super lírico, mas com uma densidade, assim, e eu vendo os dois tocando lindamente, a Mônica cantando lindamente, e acabou o show, o cara que estava sentado do meu lado falou assim, caramba, quantos filmes e livros esses caras não viram, leram, quantas viagens eles não fizeram, assim. E ali caiu uma ficha para mim de que o caminho que eu estava fazendo era o correto e verdadeiro comigo, assim, porque eu vi que a minha vivência, e aí eu me interessei não só pela música, e aí eu comecei a me interessar mais por literatura, comecei a me interessar mais por cinema, a ficar antenado nas pequenezas do cotidiano, e essas coisas começaram a me inspirar de uma maneira
de uma magnitude mais forte, assim. Eu lembro, a gente foi para Madrid agora, ano passado, fui fazer uns shows na Europa, e eu entrando, vendo o Guernica, que é aquele quadro do Picasso, gigante, assim, eu quase caí para trás, assim. E aquilo, tipo, me marcou de uma maneira, e a partir disso eu comecei a ficar um pouco mais sensível pro cotidiano mesmo, e tentar narrar isso através de música. E eu acho que isso é um exercício que funciona muito para mim, assim, não descolar um pouco da música, de estar antenado e estar ligado nas artes de forma geral e na vida, na sutileza da vida, na beleza que tem os pequenos encontros e, enfim. Falei pra caramba, mas eu acho que a composição tá nesse lugar. A composição tá nesse lugar na minha vida, sabe? E aí, com Fronteira, eu percebi que isso dava pé, essa coisa de contar histórias através da música dava pé, porque teve uma repercussão muito interessante, assim, tanto, e de novo, na mídia, crítica, muitos críticos famosos falaram do disco, e tem muitos que são duros, assim, com a nova música brasileira, e todos foram positivos com a receptividade desse disco. E aí eu comecei a mergulhar no mundo das ideias, assim. E aí eu comecei a ficar com vontade de fazer um disco, porque o Fronteira é metade instrumental e metade canção. E eu fui ficando com muita vontade de fazer um disco de canção estrito, com uma formação pequena e que contasse uma história do início ao fim. Assim. O Fronteira já faz isso, mas como o Fronteira tem músicas instrumentais, tem muita abertura para livres interpretações. Eu queria fazer um disco, que é o Teletransportar, contando uma história musical, racional e simbólica do início ao fim, assim. Uma obra coesa, e aí começou a vir essa vontade de fazer o Teletransportar. Massa. Aí falando hoje, chegando no Teletransportar, que é o trabalho que você está lançando, que a gente falou que ia falar dele, né? O motivo vamos falar do que você está lançando, o trabalho novo, que tá aí e tal. Nós chegamos com 1h20 de conversa, mas falando mais dele, assim, especificamente, então, você falou uma coisa legal de contar uma história, né, que história você acha que conta? Que história que você quis contar com Teletransportar? Eu ouvi uma coisa muito romântica, vi uma coisa muito bacana, assim, romântica com a vida, com as coisas, com tudo, e tem, parece que a primeira, assim, o Teletransportar, ela tem um arzinho, assim, de um certo, quase um protesto também, de certa forma, ali também, porque aí começa a pular, acho que vem como você vai falar do que você está sentindo, está vivendo, do dia a dia, das coisas. Que história ali que você conta para quem está ouvindo a gente, para depois dar essa vontade de ir lá e buscar e ouvir o disco todo e tal? O que você quis contar ali? O que você acha que o disco está falando? O que é essa experiência desse momento aí que você está vivendo? Então, o disco nasceu há 2 anos atrás, a ideia do disco nasceu há 2 anos atrás, quando eu e a Lores firmamos um trato de conhecer mais o Brasil, assim, de viajar mais dentro do Brasil. E isso foi decisivo para muitas coisas, para reformulações muito grandes assim na minha vida. A primeira viagem que a gente fez foi para a Ilha do Marajó, para o Pará, e conhecemos o norte, que era um lugar completamente desconhecido para mim. E a partir dessas viagens eu fui me aprofundando dentro do Brasil em questões minhas, em questões políticas, em questões ambientais, em lugares muito sensíveis, assim, que eu fui mudando a minha percepção, a minha forma de ver o mundo, assim.
nessa viagem, numa das viagens para o Pará, a gente fez duas, e o ciclo do disco começa no Pará e termina na Amazônia na virada desse ano. E numa dessas viagens, a gente estava caminhando a gente fez uma imersão na floresta, ficamos 2 dias, 3 dias na floresta, dormindo em rede na floresta, e, enfim, esse contato com o Brasil primário, assim, né? E numa dessas caminhadas, a gente estava passando e a gente já tinha visto, numa caminhada, árvores gigantescas de 500, 600 anos e uma floresta primária intocável. E numa segunda caminhada, a gente percebeu que a mata era muito densa, só que jovem, assim. As árvores eram finas, mas com a mesma diversidade e a mesma riqueza que aquela mata fortificada que a gente tinha visto. E aí eu perguntei, o cara que estava com a gente, que era de uma comunidade ribeirinha lá da Amazônia, e perguntei para ele, a gente já viu uma mata completamente densa, e essa é densa, só que jovem, Aí ele falou com a gente que há 50, 60 anos atrás, aquilo tudo era pasto, e que na época do ciclo da borracha, os grandes fazendeiros transformaram tudo aquilo em pecuária, em área para pecuária, e com o fim do ciclo da borracha, esses fazendeiros e grandes milionários saíram dessa região. E aí eu perguntei para ele, mas foi reflorestado, replantaram? E aí ele falou, não, isso tudo nasceu de novo. E aquilo, assim, mexeu comigo de uma maneira muito forte, porque eu comecei a entender que a gente que e isso tudo reflete esse momento que a gente está vivendo de pandemia também. Que a gente só está no Brasil, no mundo, acabando com a nossa possibilidade de sobrevivência aqui. A gente não está acabando com o planeta. A gente é muito menor que o ciclo inteiro, né? A gente é muito pequeno dentro do ciclo completo do mundo, assim. Então, isso mexeu de uma forma muito grande em coisas que eu não percebia antes, assim. Essa sensação de pertencimento ao todo, a comunhão com a natureza e uma possibilidade de uma vida um pouco mais simples e mais atrelada a motivações de laços mais fortes, assim. Isso tudo foi mexendo com a minha cabeça, assim. E é impossível falar disso tudo e mexer nisso tudo sem falar em política, assim, porque mexeu em questionamentos políticos muito profundos, né? Enfim, eu não queria muito falar sobre isso, mas na reunião ministerial que a gente viu, esse escândalo que apareceu, o ministro falando que ia aproveitar esse momento de Covid para passar a boiada, para aprovar. E assim, é uma loucura. Se a gente não cuidar do que a gente está vivendo aqui, a gente está se matando, assim. E é isso, e aí começaram reflexões profundas sobre isso tudo, assim, sobre a maneira de vivenciar, e isso tudo, e eu comecei a escrever mais também, porque eu percebi que eu precisava falar isso tudo que eu estou falando com vocês, eu precisava falar, ser verdadeiro através das palavras também. Então eu comecei a escrever as letras, e aí foi um outro mergulho também. E é isso, assim, teletransportar, a música começa, é um grito político, um manifesto político contra... Eu fiz teletransportar a música depois das queimadas da Amazônia, as últimas que a gente teve, e eu vendo aquele fogo consumindo tudo, e
e logo depois as barragens de Brumadinho se romperem, e a gente vê a ganância e a falta de humanidade que as pessoas têm em transformar em tudo em lucro e transformar tudo em dinheiro, e está pouco preocupado com a nossa vida, a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar, assim. Essa questão da pandemia e dessa coisa de forçar a volta do comércio, não sei o que, está muito ligado a um contraponto de vida que não era para acontecer nunca, né? Enfim, teletransportar é isso, assim, é um ode às micropolíticas, a um reconhecimento e contato da minha experiência com o todo, assim, com a natureza, com a divindade, com o poder que a gente, né, tem e está inserido dentro desse universo. E aí todas as reflexões em cima disso, políticas, de meio ambiente, de amor também, acho que é isso. Eu acho, muito, eu fiquei aqui atento às suas palavras, é muito importante, né? É a sua obra, o seu ponto de vista, você está correto. É um momento para isso, é um momento que, se as pessoas aproveitarem, é um momento para a gente refletir sobre isso, sobre muito que você disse, pois o ser humano, pode até parecer que não, mas o ser humano também pertence à natureza. Sim. E ele está fazendo questão de se separar dela, né? O ser humano hoje, ele parece que ele é de um planeta e a natureza de outro. Nós estamos no mesmo lugar. E a questão do respeito com a natureza, a questão do respeito com o mundo em que vivemos, né? Infelizmente, esse ano, 2020, já é um ano que vai bater os recordes de queimadas. A gente está presenciando isso, acompanhando isso com muita tristeza, pois isso mostra o desleixo que nós temos. Eu digo nós, eu estou representando o ser humano, entendeu, Rafael? Claro, não, caso, claro. Eu sou incapaz de botar um fogo no quintal da minha casa. Sim, mas o desleixo. E o homem tem que pensar nisso. Né? A individualidade do ser humano hoje é algo terrível. E nós estamos passando um momento, né, devido a essa pandemia, de que a união hoje é necessária. Se cada pessoa fizer a sua parte, nós vamos passar por isso da melhor maneira possível. Nós temos que respeitar o que está acontecendo, né? É algo que foge do alcance de qualquer ser humano, tanto que nós não temos solução em lugar nenhum do mundo, infelizmente ainda. Quando tiver solução em um lugar, automaticamente a gente vai passar por isso. Esse seu trabalho, o novo, né, o teletransportar, eu disse a você, eu vejo uma fase branca em você, que o branco é uma cor de muita leveza. O branco, ele é a presença de todas as cores. E para que tudo esteja junto, como o branco são todas as cores, é necessário que tenha um encaixe, que é o respeito, que é o convívio, né? E a natureza é presente no seu trabalho. Eu acho lindo. As águas, por exemplo, elas trazem uma calmaria, né? A água, ela limpa. Ela tem esse poder da limpeza nas nossas vidas, né? Então, quando eu percebi esse trabalho seu, eu falei, cara, que legal, Rafael. Eu não sei, porque não foi proposital, porque a gente não esperava o que está acontecendo. Mas é tão gostoso assistir o seu trabalho, nesse momento que a gente, às vezes... Eu conheço tantos amigos hoje que a gente se fala muito por WhatsApp, principalmente os amigos que moram sozinhos, a agonia, né? A pessoa está ali, infelizmente, você tem uma televisão, você tem informação, e eu trabalho com isso, a gente tem informações ruins a todo instante, todo dia, aí de repente você se depara ali com um clipe que você fez, você lá na praia, tranquilo, uma roupinha branca, né? Aquele céu azul, aquela coisa gostosa. Isso que você está fazendo é o necessário, é a sua parte. Sim. O ser humano, eu acho que ele tem que pegar isso, ele também tem que fazer a parte dele, a gente tem que se ajudar. E então esse disco, né, tem pessoa que acredita e tem pessoa que não, mas nós respeitamos todos. Isso vem de lá. Esse trabalho que você fez agora, isso é coisa lá de cima.
Você, sem saber, você acabou produzindo um trabalho hoje que nos traz no coração o que a gente precisa, né? Então, por isso que eu brinquei com você no início. Cara, você está numa fase branca legal, gostosa. E foi legal ouvir as suas falas. Não é questão política que nós vamos debater aqui, quem é melhor, não é isso. Eu acho que a gente não tem que levar para o lado político, né, as coisas, mas o país está levando para um lado político, né, as pessoas estão levando tudo para um lado político, de uma coisa tão séria que está acontecendo. E então, assim, eu acredito na arte, no artista. Sim. E o Ricardo outro dia disse uma coisa que é muito interessante, que em momento algum nós estamos vendo artista pedindo para abrir teatro, para abrir show. Sim. Os artistas estão respeitando. Talvez, junto com o turismo, é a classe que mais está perdendo economicamente. Sim. No mundo, é a classe artística. Então, assim, o artista está fazendo a sua parte. Que seria dessas lives se não fossem os toques, né? Se não fossem os instrumentos musicais, se não fossem as músicas, os cantos, a literatura, enfim, se não fossem os artistas hoje para trazer isso. Então, assim, eu fiz uma fala aqui, pegando o gancho contigo aí. Entendeu, obrigado, meu querido? Foi lindo, obrigado pela sua fala. Eu acho que é isso, é super verdadeira e honesta. E quando eu acabei, foi engraçado, assim, muita gente fala que esse disco está muito conectado às coisas que estão acontecendo, e de fato estão, porque eu estou muito antenado e, como eu falei, minha arte é muito honesta com aquilo que eu estou vivendo, assim, então não teria como ser diferente. Mas, assim como quando começou a pandemia, eu tinha 6 shows desse disco já marcados, e o lançamento dele aqui em São Paulo, no Itaú Cultural. Tinha um show com orquestra desse disco em Belo Horizonte, assim, que ia ser incrível. Tive vários shows, ia viajar muito, assim. E quando começou a fechar tudo, eu coloquei em xeque, falei, será que eu lanço esse disco agora? Será que eu espero isso tudo acabar, assim? E eu fiquei pensando, assim, no poder que a música tem na minha vida, de ressignificar as coisas, de transformar, de cuidar de mim, assim. E eu falei, eu vou lançar, porque por mais que eu saiba que a divulgação pode ficar defasada, porque os jornais e os shows não vão acontecer, eu preciso espalhar de alguma maneira essa notícia e dividir as minhas ideias e a minha vida e a minha em forma de música com esse disco, que foi muito bonito, porque eu tenho recebido, foi um disco que ultrapassou toda a minha carreira, assim, de ouvintes. Já tenho hoje no Spotify o triplo de ouvintes do que eu tinha com os outros trabalhos, assim. Primeiro porque foi uma coisa também pensada, eu queria comunicar de uma maneira um pouco mais direta e fazer essa aproximação com as pessoas. Mas também porque é verdadeiro, porque é honesto e porque conta de coisas, de reflexões que a gente precisa fazer, né? Quando eu fiz o Teletransportar, muita gente acha que tem duas interpretações, né? O teletransportar de ir para qualquer lugar e ter essa possibilidade de viajar e de sumir, mas também tem uma coisa enquanto eu gostaria que o raio laser tivesse na cesta básica, infelizmente a gente está tendo que discutir noções muito superficiais, muito básicas de carinho e respeito. E essa vivência política tem mostrado muito isso, assim. E eu entendi que era o momento de eu lançar, porque era também uma possibilidade de retomada de uma dimensão poética da vida, sabe? Pelo menos minha, e eu queria dividir isso e sentir que as pessoas também têm essa experiência. Massa, Rafa. Então a galera, assim, né, tá aqui
a Lorena aqui, pessoa super fã, está aqui direto aqui, interagindo conosco, né? E não poderia ser diferente, mas uma galera aplaudindo aqui e tudo, o pessoal adora o Rafinha, você deve estar acompanhando também aí alguns comentários. Meu computador acabou a bateria, não consegui ver muita coisa. Eu acho Mas que a gente conseguiu dar um passeio aí pela sua história, sua trajetória, conhecer mais você, o que você pensa, o que você sente, quem é que está por trás também da canção, das melodias, das composições. Eu acho que a gente conseguiu fazer essa trajetória toda aí. Então, eu assim, acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, Sim, eu se acho que alguém... com um tempo legal, eu acho que a gente pode aproveitar um outro momento mais à frente, a gente não sabe quanto esse tempo vai durar e a gente vai precisar desses sim. encontros, né? Acho que aqui é uma oportunidade da galera de estar próximo a você também, pessoal de São João. Essas lives é interessante que elas ficam, né? Então, assim, elas dão uma visualização. Muitas pessoas encontram, falam que, poxa, eu vi depois, mas eu vi mesmo. Aí a gente que até comenta depois, e isso vai rodando, o número de visualizações vai crescendo ao longo dos dias. Eu acho que ficou muito legal aí desse momento da sua carreira, essa história. Adorei. E adorei o convite, assim, e é muito significativo para mim falar da minha trajetória, da minha carreira, e é muito simbólico estar aqui no Facebook da prefeitura, e eu achei muito, assim, eu acho muito bonito, assim, porque o Caquinho, quando me convidou, hora nenhuma ele perguntou e restringiu qualquer assunto, assim, e que poderia vir. Eu acho isso de uma nobreza. A prefeitura, de alguma maneira, estar aberta ao diálogo, independente, o Caqui não sabia minha posição política ou não, mas isso eu acho importantíssimo, assim, o diálogo ser aberto e a gente está disposto a construir pontes, assim, disposto a construir novas formas de pensar o mundo, e eu acho que só com diálogo, só com a conversa, só com ouvir o diferente é que a gente consegue construir um mundo melhor mesmo. Massa. Então, essa questão de posição política e tudo, eu acho que é a posição de quem está em busca do bem e da verdade. Então, eu não estou em busca de me afirmar e nem dizer que eu estou certo, que a gente está certo. A gente está a fim de descobrir juntos aonde é o melhor caminho, a verdade e tal. Então, acho que a gente tem que ter essa sinceridade e maturidade para conversar e elevar o nível de qualquer coisa. Então, assim, sem dúvida. Às vezes é uma forma de ver de um lado, é uma forma de ver de outro, mas qual que é a forma nós vamos buscar e a vida vai mostrando, né? A verdade é uma coisa que a gente busca e encontra, assim, historicamente, assim, se a gente buscar, está acessível aí, né? Mas tem que ter esforço, tem que ter vontade de pensar, tem que ter vontade de perder no debate, a gente não debate para ganhar o debate, a gente debate para perder e achar qual que é a ideia, qual é o lance, qual é. Então tem que ter esforço também, ter um pouco de humildade, tem que baixar a bola todo mundo aí, eu acho, geral. Também acho. Mas eu acho acho que tem que ir para o nível artístico, transportar também esse debate também, um pouco, muito eu querer ganhar do outro, sabe? Tem verdade, é isso, mas foi legal trazer esse assunto, foi legal você que, assim, eu te dei uma provocada, porque a primeira música ela fala disso, assim, bacana, e fala em alto nível, né? Fala de um sentimento, fala de uma... Você teletransporta mesmo da realidade, você fala ali do jornal, do que a gente está assistindo, de tudo, e como é que a gente... Acho que teletransportar é você subir o nível. Espera aí. Vamos falar no outro nível, vamos tentar enxergar junto aqui uma coisa melhor do que o que a gente está vendo, vamos achar um caminho junto, vamos dar a mão aqui. E tipo, o que a gente construiu enquanto humanidade, a gente não pode descer, sabe? A gente tem que partir sempre de uma construção, assim, não tem como a gente... É muito triste, eu fico muito triste em ver debates, e ver posicionamentos, e ver
que tipo, voltou lá ao respeito mínimo, ao respeito ao outro. Eu falei, como assim, gente? Sabe? A gente precisa elevar mesmo o nível e tá disposto a olhar para frente, assim. Ao que a gente fez até hoje, é preciso somar e não destruir para, sabe? Acho que é isso. Temos que evoluir. Obrigado, evoluir. E teletransportar fala disso, assim. E fala que tem uma frase dura, né? Que eu sei que ditadores morrerão, mas o arco da história nos insiste em contar que isso tudo vai passar, porque enquanto a gente não entender que a gente passa e que a gente tem que construir alguma coisa melhor e achar que a gente é invencível, é isso. Ó, apareceu aqui o Carlos Henrique Nunes de Castro. Conhece, Castro? Parabéns aos três pela conversa super afinada sobre as artes em geral e a música em particular. Obrigado, Nunes. Obrigadão aí. Esse é meu pai, maravilhoso. Grande figura. E é isso, é o que eu falei. E tem uma música para ele aí, que ele sempre chora, fica emocionado, que é o Cristalino, que é uma parceria minha com o Túlio, e de uma história super bonita que meu pai estava passando por um momento de dificuldades de saúde, problemas sérios de saúde, e eu fiz essa música, essa letra para ele como um pedido, como uma oração, assim. E é isso, é um cara super importante na minha vida aí. Eu queria agradecer, Rafa, você, agradecer o Sabão, agradecer o pessoal que esteve conosco, o pessoal que está vendo, vai ver em algum momento aí essa história aí de vida, essa história, a trajetória, né, musical, Rafael e tudo. Agradecer bastante aí o convite aceito seu e a contribuição que você está dando aí para a sociedade e para São João nesse momento também, dando um feedback para a cidade aqui que quer te ver aí e está te vendo, né, brilhando. Sim. Aí. Eu acho legal você trazer isso para a gente, fazer esse contato aqui com a galera de cá, nesse momento aí. Sim. Agradecer de coração. Eu também agradeço muito, assim, porque eu sempre fiz muito questão de criar um vínculo da minha música também com São João. Eu sei que é difícil por inúmeras coisas, assim, o distanciamento. Muita gente ainda me vê como um menino que jogava bola em São João. Me ama, gosta de mim, mas não conhece o trabalho que eu faço. E não por um descaso, mas por uma comodidade de entendimento, assim. E essa possibilidade de falar abertamente sobre o meu trabalho é muito importante, muito bonita para esclarecer os caminhos que a música me fez percorrer, assim. E espero que quando isso tudo passar, a gente possa fazer esse bate-papo ao vivo e eu possa cantar, tocar aí também. Som, né? Vai ser o som. A gente gosta muito de falar, mas de tocar é muito melhor, né? Mais ainda. Sabões, obrigado, cara. Valeu aí, as suas considerações aí finais dessa Ricardo, eu que agradeço, primeiramente, o convite que você fez. Fico honrado de poder participar, né, de mais uma Arte da Conversa. Ontem também foi muito bacana, com o Marcos Eduardo Neves, foi muito legal. E Rafa, passar para você, meu querido, que Deus continue abençoando a sua vida, né? Você é um orgulho para nós aqui de São João, você pode ter certeza disso, porque você é um menino bom, né, cara? Um menino quando é bom, e bom em todos os sentidos, um cara de bom caráter, um cara com uma família muito boa, que tem uma criação maravilhosa, sabe onde anda, sabe onde pisa, que tem bons pensamentos, né? E você ama o que você faz. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que muitos trabalhos maravilhosos vêm por aí. Você tem uma jornada grande em sua vida e que você continue nos presenteando com lindas composições, né, com lindas palavras. É isso que nós desejamos a você e agradecer a você, não só por participar aqui do Arte da Conversa com a gente, mas por ser esse são joanense tão talentoso, tão bacana, que nos faz orgulhar de mais um filho de nossa terra que brilha, que é você, Rafa Castro. Parabéns, viu, meu querido? Muito obrigado. Nossa, eu agradeço demais. Fico feliz com essa quase bênção, né? Adorei, obrigado mesmo, de coração também. Sou muito agradecido
esse papo e por ter nascido numa cidade, num berço tão bonito, né, que é a minha casa, e numa cidade tão frutífera, tão rica, e que faz nascer grandes figuras, grandes personalidades aí. Espero contribuir de alguma maneira, assim, com essa cidade linda. Show, gente. Obrigadão, então. Assim nós vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Obrigado mesmo, Rafa. Valeu, Sabone. Obrigado, gente. E quem quiser me conhecer melhor, eu fico muito lá no Instagram, assim, nas redes sociais, sigam por lá. E esse disco está em todas as plataformas. Spotify, canal, YouTube. Escrever. Tá tudo aí. Então, vamos nos conectar. Massa, gente. Obrigado. Valeu, Rafa. Valeu, Savones. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Vou fechar aqui.